Amados, vamos lá? Terceiro parágrafo da nossa confissão. Abram suas confissões aí, no capítulo 10. Terceiro parágrafo, tá bom? Estamos estudando juntos aqui o quê? Qual que é o tema desse capítulo? Chamado eficaz. Quantos chamados, irmãos, nós temos, que foi abordado aqui? 2 tipos, quais são eles? Geral e especial, né? Me dê, quem pode falar sobre o geral, mais uma vez, qual que é ele? Que chamado é esse geral? O geral, ele é o chamado que é feito para todos, através da pregação do Evangelho, para as pessoas. Certo. O eficaz é aquele que alcança todos os eleitos. Alcança os eleitos. A natureza também é um chamado geral? A consciência, a lei impressa no coração do homem também é um chamado geral? Sim, né, irmãos? Então, o específico, para que fique claro, é aquele que salva, é aquele que muda o coração, tá? Então, esse é o chamado específico destinado, como Jobs falou, para os eleitos de Deus, tá bom? Ele é feito por graça, livremente, e tem 2 características dentro do chamado especial que nós não podemos esquecer. Como ocorre esse chamado especial? Quais são os veículos? Espírito Santo, tá bom? Então, o Espírito, ele vai com a palavra e transforma o indivíduo. Tá? Assim que ocorre a regeneração. E o terceiro parágrafo vai trazer agora um tema um pouco diferente, digamos assim. Porque nós vamos falar sobre os bebês, sobre as crianças. E também aqueles que não têm capacidades mentais para poder entender a palavra de Deus. Tá? Então, o nosso terceiro parágrafo, ele diz o seguinte: as crianças eleitas que morrem na infância são regeneradas e salvas por Cristo através do Espírito, que opera quando, onde e como lhe agrada. Do mesmo modo são salvas todas as pessoas eleitas, incapazes de serem chamadas exteriormente pelo ministério da palavra. Tá? Então aqui esse parágrafo é destinado para as pessoas que não têm ainda uma razão formada, um intelecto formado, como as crianças. Né? Esse bebezinho, por exemplo, ainda não tem capacidade de entender o Evangelho. Assim como os deficientes, aqueles que têm as suas cognições afetadas, né, devido a algumas doenças. Então, como que fica a salvação dessas pessoas? E coisa que cada um de nós aqui pode estar suscetível, né, ter um filho nessa condição. Então, como vamos lidar? Como é que vai ser, né, a procedência da salvação dele? A confissão esclarece. Bom, então alguns pontos importantes aqui que você deve frisar na confissão e na sua aí é que ele utiliza a palavra eleitas, tá bom? Isso já traz algum cunho por detrás dessa palavra, né? Já traz algumas explicações. E são regeneradas e salvas por Cristo e através do Espírito. Você já percebe que aqui não vai ter o veículo da palavra neste parágrafo, que opera quando e onde lhe agrada. Aí vem a soberania, né, de Deus. Do mesmo modo são salvas. Aí aqui depois ele vai falar sobre aqueles, né, que não têm capacidades, né, são incapazes, mas também são, olha aqui, eleitos, tá? Então isso é o que vai trazer esclarecimento. Essa palavra eleita é o que vai direcionar o nosso estudo. Bom, salvação infantil é o tema. Estamos agora a aproximar-nos de um assunto muito difícil e tocante. É muito emocional e isso é obviamente compreensível. Não negligenciamos nossas emoções, mas as Escrituras são o padrão infalível da verdade. Então nossa busca pela resposta deve começar e terminar com a Escritura Sagrada. É muito fácil, irmãos, você criar vertentes, por exemplo, com assuntos tão tocantes, assuntos delicados como esse. E você cria métodos para você aconselhar uma pessoa de acordo com aquilo que é mais fácil de você direcionar. Porque é muito difícil, os irmãos concordam comigo, você chegar numa mãe que acabou de perder o seu bebê e falar para ela: olha, pode ser que ele não seja eleito. Mas não é a minha opinião, e sim buscar na palavra como que é o processo de salvação.
É isso que vai definir. O processo de salvação para o homem, ele é comum entre todos os homens, entre todos os eleitos. A palavra eleito, ela vai abranger criança, adulto, ancião, qualquer tipo de pessoa. E logo, sabendo que a palavra eleita, o que ela significa, ela traz também o contrário dessa palavra. Então, amados, vamos por partes. O que Deus disse sobre esse assunto? Essa questão não diz respeito apenas aos bebês, mas também aos bebês não nascidos e aos deficientes mentais. E aí podemos entrar na questão, quando que é gerada a vida? Quando que nós chegamos ao entendimento de que um feto, ali existe um indivíduo? E nós temos passagens como em Jeremias, como em Paulo, que ali eles já eram salvos, eram eleitos antes mesmo do seu nascimento. Então, a concepção da mulher, ela deve trazer para mim coisas que a Bíblia fala e não que a sociedade fala. Porque estamos encaminhando para uma sociedade aí onde fala que um feto, quantos meses que eles não estão considerando vida? Alguém sabe? Tem alguns lugares que até 9 meses ainda não consideram. Na Argentina, por exemplo, até quantos meses eles abortam? Ninguém leu isso? Então, amados, dependendo do local, isso varia de país para país. Daqui a pouco aqui no Brasil vai estar legalizado isso, mas eles não consideram como vida. E isso implica diretamente na nossa teologia, na nossa forma de entender as Escrituras, tá bom? Porque nós entendemos que um eleito, ele é eleito antes mesmo de ser formado, antes mesmo de vir à vida. Então, a partir do momento que tem alguma coisa ali gerada, isso é conforme a divina providência, e ali tem sim uma vida. Tem sim uma vida, tá bom? A frase da confissão. Parece que a maioria das cópias da confissão de 1689 contém a palavra eleito, antes de bebês. A versão de Spurgeon não a contém. Dr. Sam Waldron, vocês têm aí, alguns têm a confissão comentada por ele, diz que de fato a frase eleger crianças foi no original, lá de 1677 e também de 89. A frase eleger crianças é original e não uma adição posterior, para ficar claro. Então, se você pegar também as confissões de Westminster e a de Savoy, que vieram antes, elas contêm a palavra crianças eleitas, ou bebês eleitos. Não tiraram a eleição. Quem tirou a eleição foi as cópias da tradução da nossa confissão, editadas posteriormente. Spurgeon é uma delas. Lá no Metropolitan, onde ele pregava, ele utilizava uma confissão e nesse parágrafo ele tirou a palavra eleita. Quando eu tiro a palavra eleita, eu abro margem para quê, irmãos? Para todos. Hã? Para todas as crianças. Universalismo de crianças. Uma criança, quando morre, então, segundo Spurgeon, na sua visão teológica, e não é ele só não, tá, irmãos? Tem alguns outros aí, se eu não me engano, Piper também, e se não me engano também o John MacArthur. Inclusive eu trouxe alguns comentários sobre o John MacArthur de alguns textos chaves. Eles encaram a salvação de crianças de uma maneira universal. Por quê? Porque eles encaram que a inocência da criança, ela não tem do que ser condenada, culpada. Mas John MacArthur entra meio que numa contradição nessa questão, tá bom? Mas a confissão de Westminster e Savoy, que são a nossa avó e a nossa mãe, elas contêm a palavra eleita, criança eleita. Isso apenas mostra a cautela que os autores tomaram em fazer uma declaração sobre um assunto que não é tão claro na Sagrada Escritura. Por eleger, eles queriam afirmar que sua salvação é unicamente pela graça e não por merecer um mérito, Mesmo que morra na infância. E além disso, a frase é colocada em contraste com eleger crianças que vivem para crescer. Tá bom? Eu peguei lá no dicionário de Oxford o significado da palavra eleito. Tá bom? Porque isso aqui explica que tudo vai girar em torno dessa palavra.
é um adjetivo substantivo masculino que significa que ou que foi objeto de escolha, de preferência, que ou que foi escolhido ou apontado por meio de votação, né? Aí no caso é nossas eleições. Mas veja aqui o primeiro significado, que ou que foi objeto de escolha de preferência. O próprio termo eleição, ele já diz que algumas crianças são escolhidas e as outras não. Vocês concordam comigo que dizer que todas as crianças são eleitas, isso é redundante? E isso é contradizente pelo próprio termo? Se os batistas quisessem falar que todas as crianças eram salvas, eles não iam utilizar a palavra eleita, irmãos. Porque a palavra eleita, ela já exclui uma segunda parte. Tá? Então, veja, por que eles colocaram isso? Para não fugir do critério e da forma de salvação para todo indivíduo. Por graça e por eleição. Como nós somos salvos que cremos em Cristo? Por eleição. Como uma criança é salva? Pelo mesmo sistema de eleição. O que vai diferenciar é a forma do chamado que é feito a elas. Tá bom? Spurgeon. Alguns fundamentam a ideia de bem-aventurança eterna da criança sobre a sua inocência. Foi o que eu disse para vocês. Alguns fundamentam o universalismo de crianças para a salvação de acordo com a inocência das crianças. Tá bom? Não fazemos tal coisa, Spurgeon diz. Acreditamos que a criança caiu no primeiro Adão, então está dentro daquele pacto de obras, tá? No entanto, admitindo os limites da revelação divina sobre o assunto. Ele continua: sem dúvida, de forma misteriosa, o Espírito de Deus regenera a alma infantil e ela entra na glória e é feita um participante da herança dos santos na luz. Citando o anglicano John Newton, Spurgeon apela a Lucas 18, vou colocar esse texto mais para frente, para defender o caráter conhecido de nosso Senhor Jesus Cristo e a grande parte do reino do céu composta de crianças. Tá bom? Então esse é o argumento de Spurgeon. Tá? Qual é a base bíblica para que Spurgeon fale que todas as crianças são eleitas? Bom, ele utiliza Lucas 18, como está ali, e alguns outros textos. Aí nós vamos analisar juntos esses textos para saber se essa é a conclusão mais sensata. Tá? Crianças eleitas. O terceiro parágrafo nos lembra das pessoas mais indefesas. Há crianças, por exemplo, que morrem na infância. Mas isso não impede e nem atrasa o nosso Deus. Todos aqueles que ele elegeu, incluindo as crianças, que morrem na infância, são regeneradas por meio do Espírito e salvas por Cristo. Isso não deveria nos surpreender, irmãos. Não deveria. Algumas tradições cristãs dão a impressão que o cristianismo, na verdade, é para os adultos. E que a confissão elaborada de um idoso tem mais credibilidade do que o testemunho atrapalhado de uma criancinha. Você é esse tipo? Você dá mais validade para uma confissão, uma profissão de fé de um idoso, de uma pessoa adulta, do que de uma criancinha? Não deveria. Porque Deus pode chamar eficazmente tanto a criança quanto o adulto. Idade não é sinônimo de fé. Tá? E isso é o que nós temos que ter por base. Nos evangelhos que o reino dos céus é bem representado ou caracterizado pelas crianças. Talvez por essa razão, Pedro pôde afirmar à multidão silenciosa de Pentecostes que a promessa da salvação era para todos os que Deus iria chamar. E ele usa a palavra todos. Não somente para aqueles que iriam se arrepender e crer, mas também para seus filhos, embora Pedro não tivesse ideia de qual seria a idade das crianças. A ênfase está no poder do chamado de Deus, não na idade ou habilidade do povo de Deus. Atos 2, verso 38 a 39. O chamado de Deus não é condicionado à idade, tá bom? Nem muito menos à habilidade de qualquer pessoa. É isso que nós precisamos entender. Senão Deus vai ser restringido. O seu chamado ele não vai ser incondicional, ele vai ser condicional. E aí nós entramos numa área perigosa. Falar que existem condições para Deus chamar alguém,
Não é esse o nosso caminho. Bom? Lucas 18, primeiro texto, vamos analisar? O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. E ao verem isto, os discípulos repreendiam os que tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a minhas crianças, e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Engloba elas? Sim, de certa forma sim. Elas estão envolvidas no que ele quer dizer. Mas qual que é a intenção, fazendo uma análise exegética nesse texto, qual que é a intenção de Jesus ao dizer isso? Vocês percebem que o texto, analisado no seu contexto, nos evangelhos, sempre existe a oposição dos fariseus. Esse é o primeiro ponto. E sempre que Jesus passa um ensino, vocês vão ver isso hoje em João 10, por exemplo. Ele tem por intenção também contrapor o ensino dos fariseus. Tá bom? Essa é a primeira coisa. Então, ao trazer as crianças para ele viu uma oportunidade para pregar o evangelho e mostrar qual é a disposição do coração de todo indivíduo quando se encontra, quando ouve o evangelho. Por isso que ele diz semelhante. Isso aqui não fui eu que acrescentei não, tá? Essa é a versão NVI. É semelhante a elas. Tá? A primeira coisa. Mateus 18 também, Evangelho Sinóptico, diz o seguinte, verso 1 ao 4. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é maior no reino dos céus? Então, uma disputa, né? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças. Muito semelhante ao que ele disse em Lucas 18, correto? Se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Pergunta aos irmãos. Os dois textos apresentados, segundo essa análise que vocês estão vendo aqui, Jesus está colocando condições, algo condicional nas crianças para a salvação? Não. Não podemos usar esses textos para colocar uma condição que as crianças tenham que habilitem elas a entrarem no céu automaticamente, irmãos. O texto diz isso? Não é para isso que está escrito aqui. Mas agora, olhar para a disposição de uma criança e comparar isso com um convertido, com um coração renovado, regenerado, para a acepção do evangelho, aí é uma coisa. Aí sim. Porque uma criança, tudo que ela vê, ela copia, correto? Quando tem mães aqui, qual que é a disposição que uma criança tem para aprender? E o que você passa, ela fica com aquilo. Jesus queria que as pessoas olhassem para o evangelho, para a mensagem da salvação, com a mesma disposição de uma criança. É isso, irmãos. Porém, esses textos se tornaram base para a salvação universal de crianças. Não só esse, como tem mais um, que eu vou mostrar para os irmãos. Tá bom? John MacArthur. Peguei o Matthew Henry e peguei João Calvino, tá bom? Para comentar sobre esses textos. Se tornem como crianças. Vamos lá. MacArthur fala: foi assim que Jesus caracterizou a conversão. Assim como as bem-aventuranças, esse versículo retrata a fé como a dependência simples, incapaz e confiante daqueles que não dispõem de recursos em si mesmos. Seu filho, Ana Paula, é dependente de você? Totalmente. É isso que Cristo quer de você. Para com ele. Como crianças, não têm resultados nem conquistas a serem oferecidos ou com os quais possam recomendar a si mesmos. Dificilmente você vai pegar uma criança e falar: não, isso aí eu já fiz isso aí, já trabalhei com isso, né? Isso aí eu já sei, não adianta você me falar, porque não, a criança não vai ter esse arcabouço de conhecimento, não vai.
Ela é uma página em branco, digamos assim, né, para ser ensinada. Por isso que em 1 Coríntios 7 diz que o lar cristão santifica os filhos. Procedimento, testemunho, exemplo, ensino, tá? Matthew Henry: Cristo frequentemente ensinava por sinais ou ilustrações sensatas, comparações, olha lá, visuais, como os profetas do passado. A humildade é uma lição aprendida de forma tão dura que precisamos de todos os modos e meios para sermos ensinados. Quando olhamos uma criança pequena, devemos ter em mente a comparação que Cristo fez com essa criança. Entenderam? Matthew Henry, então, tem a interpretação muito parecida, né, com a da confissão. João Calvino é presbiteriano isso aqui, tá? Aqui também, praticamente, né, porque era muito semelhante. O significado geral é que aqueles que desejam obter grandeza, se elevando acima dos seus irmãos, né, a pergunta dos discípulos, quem é maior no reino, estarão tão longe de obter seu objetivo que nem mesmo merece ocupar o canto mais baixo. Ele raciocina pelos contrários. É muito comum Cristo ensinar a partir do contrário, daquilo que não é, tá bom? Porque só a humildade nos exalta, visto que somos mais fortemente afetados pelas aparências apresentadas aos olhos. Ele apresenta a eles uma criança como um símbolo de humildade. Qual que é aquela bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes, né? Ou os pobres de espírito. Tá aí, irmãos, comparação com as crianças. Esse é o segundo texto. Eu diria que esse aqui é pior, tá? Esse aqui pode ser mais utilizado do que aqueles outros. Veja bem, 2 Samuel 12, verso 19 e 23, quando Davi perdeu seu filho, devido ao pecado que ele cometeu com Betseba. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, porque ele estava com um saco de cinzas, ele estava jejuando, não comia nada, e chorando e orando ao Senhor, enquanto aquela criança estava doente. Já leram essa passagem, irmãos? Já, né? Davi levantou-se do chão, depois que ele recebeu a notícia, sim, morreu. Levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Por que você age assim? Enquanto a criança estava viva, jejuastes e chorastes. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe? Quem sabe? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, justamente o tema que nós estamos, né? Quando as crianças morrem. Por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Olha o que eu coloquei de amarelo aqui. Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Aí duas interpretações. Ou Davi aqui está falando sobre a sepultura, eu irei para a sepultura assim como ela, ou eu me encontrarei ela em algum lugar eterno. Só tem essas duas interpretações para esse texto. E aí, ao que você fica? Vamos ver? John MacArthur, tá? Peguei dele, justamente porque ele é a favor também dessa visão. Eu irei até ela, ou seja, algum dia Davi se juntaria ao seu filho após a própria morte. É o texto lá, 1 Samuel. Aqui está a confiança em que há uma reunião futura após a morte, incluindo as crianças que morreram, reunidas com os santos que morreram. Aí vê Mateus 19, eu trouxe o comentário dele de Mateus 19. Essas crianças eram muito jovens para exercer a fé pessoal. Portanto, é ainda mais significativo que Cristo as use para ilustrar aqueles que compõem o reino dos céus. Mateus 18, que vocês já viram lá.
Marcos 10,16 também diz que as abençoou. Com frequência, Deus mostra misericórdia especial por aqueles por causa da idade ou de uma deficiência mental. São incapazes de ter fé ou incredulidade intencional. Eles são chamados de inocentes. Em Jeremias 19,4, onde ele retrata o povo oferecendo crianças como sacrifícios, ele vai dizer que aquelas crianças oferecidas eram inocentes. A inocência não significa que eles estejam livres da culpa hereditária e da corrupção moral do pecado de Adão. Aí ele aplica Romanos 5. Tá bom? Não há quem busque, não há quem entenda. Mas sim que não são culpados no mesmo sentido que aqueles cujos pecados são premeditados e deliberados. As palavras de Jesus sugerem que a misericórdia de Deus é estendida graciosamente às criancinhas, para que aqueles que morrem sejam soberanamente regenerados e lhes concedida a entrada no reino. Não porque sejam merecedores do céu, mas porque Deus, em sua graça, escolhe redimi-los. A única coisa que eu não concordo com uma carta é que ele fez essa exegese em Mateus 19. Mas tudo que ele falou aqui tem algum problema? Os irmãos chegaram a algum problema? Não analisaram com calma, né? Tem algum problema aqui? Qual, Fábio? O grau de culpabilidade que atribui às crianças. São culpadas, mas não são. Exato, eu também vi isso, que ele tem culpa, mas não tem. A questão é, Deus olha para uma criança, para o bebezinho do Gessé. Culpado ou não culpado, irmão? Você precisa ter uma posição. É culpado ou não é? Ou Adão representa ele ou não representa. Ponto final. É inocente? Em que sentido? De não ter culpa? Qual que é o sentido da culpa? Vai, Felipe? O sentido da consciência. A criança não tem consciência, mas ela é culpada porque ela é pecadora, sua raiz é pecadora. Exatamente. Esse é o ponto, irmãos. O que adquirimos com Adão, a representatividade de Adão, isso é claro, ele citou ainda Romanos 5, tá bom? Isso é fato, isso é imexível. Todo ser humano, raça humana, é pecadora. Se você mexer nisso, você vai mexer com a antitese, que é quem? Quem que é a antitese do pecado? Cristo. Se você mexer nisso, você ataca o Evangelho. Então, muito cuidado, tá bom? Muito cuidado. Se você olhar para a criança e falar, inocente, não tem culpa. Opa, então peraí. Então não necessita de salvação. Cristo veio para salvar quem? Pecadores, culpados. E se é por eleição e pela graça, que graça foi essa para alguém que não precisa de graça? Estão entendendo? Então esse é o ponto, irmãos. A culpa da criança não é voltada para aquela questão dela deliberadamente, ou seja, usar a sua consciência, usar as suas próprias vontades, livre-arbítrio, para pecar. Mas isso não significa que ela não tem culpa. Ela é culpada. Tá? Essa é a questão. Filho de Davi, voltando lá para o texto de Samuel. Alguns tentaram dizer que Davi aqui quis dizer que quando ele morrer, ele será enterrado na terra junto com o seu filho bebê. E, portanto, o lugar onde ele irá encontrá-lo é simplesmente o túmulo. Primeira interpretação que eu falei para os irmãos. Foi isso que Davi quis dizer? Foi essa a razão que se fez levantar, limpar-se e ir em adoração ao Senhor? Ou seja, que ele seria enterrado no mesmo lugar que seu filho? Foi isso que motivou Davi? Estranho, né? Essa interpretação. Muito estranho. Dificilmente isso pode servir de conforto para um pai que perdeu seu filho, tá? Na infância. Em vez disso, Davi está falando do céu, irmãos. Você já viu alguém que perdeu um filho pequeno? Depois que morre, ele vai lá, vou para a igreja adorar. Aquilo serviu de motivação para ele? Não. Em vez disso, Davi está falando do céu. Este é o mesmo. Esse é o mesmo Davi que escreveu o Salmo 23, onde lemos: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Este é o Davi que sabia que ficaria junto com Deus quando morrer.
Ele não esperava estar com seu filho no túmulo, mas na presença de Deus. Isso é o que traz esperança e conforto para ele. Esta criança não está perdida. Pelo contrário, ele vai encontrá-lo na eternidade com Deus. Essa interpretação ganha força, principalmente quando comparado com a morte de seu outro filho Absalão, que eu vou mostrar aqui. A grande pergunta sobre esse texto é: como Davi sabia que essa criança era uma eleita? Então, irmãos, pode falar. Uma inferência isso. Seria. Mas usar esse texto para falar que ir até ele na sepultura também não traz base, né? Você é desse? Então, Eu nunca pensei, tipo assim, nossa, essa posição agora eu estudei, então. aham. Mas mesmo assim, me parece que é. Porque, por exemplo, eu perdi o meu filho. Deus se revelou de tal maneira a mim, ele se deu a conhecer de tal maneira a mim, que ele sendo soberano e quis que isso acontecesse. O que eu posso fazer? Nada. Às vezes eu posso chorar, ou às vezes eu posso não chorar. Essa foi a vontade de Deus, foi o que ele quis. Ele é justo, principalmente sendo por conta de um pecado que eu cometi, no caso de Davi. Então, assim, é essa coisa. Sim. Mas eu trouxe porque eles usam esse texto como base. Entenderam? Aqueles que. Oi? Esse é a melhor coisa que eu falei? Mas se eu fosse universalista de criança, eu ia usar esse texto aqui. Eu ia usar esse texto aqui. Mas eu não tenho problema em falar que aquilo ali é salvação. Porque se foi a salvação que ocorreu aqui, se é isso que ele está querendo dizer, foi por livre graça e foi por eleição. Ponto final. Agora, como que ele soube? Eu sei que ele estava orando, eu sei que ele estava jejuando. E dentro das possibilidades de Deus, e como ele sabia de tantas coisas, tantos salmos que ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo, Deus poderia ter falado para ele: não, fique tranquilo. Mas é uma inferência minha. Uma inferência. Deus poderia ter falado: fique em paz, é um salvo. Justamente por comparar esse texto com o de Absalão, que também era filho. Olha como ele reage. O rei perguntou ao Cuxita: o jovem Absalão está bem? O Cuxita respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantaram para lhe fazer mal, acabem com aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou depois da morte. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Por que ele fala isso? Por que ele não disse isso com o bebê? Ah, Absalão, meu filho. Põe os dois textos, um do lado do outro. Como é que fica? Qual a resposta? Por que ele agiu assim com Absalão e não agiu da mesma forma com o bebê? Você ia falar alguma coisa, Felipe? Sobre a interpretação do texto, na consciência dos judeus no Antigo Testamento, se você fazer uma comparação com o próprio Abraão e Sara, sempre é colocado, e eles se reuniram aos seus antepassados. Sempre é colocado isso quando ele vai se encontrar no túmulo, né? Também pode ser aplicado nessa questão. Ele foi e se reuniu com o seu filho na questão da morte. Sepultura. Sim, é a primeira interpretação. Tem essas duas. Mas o ponto é, por que aquela comparação? Por que dessa forma com o bebê e Absalão, que é filho, também dessa forma? Essa é a questão. Isso aqui dá mais base para o outro texto que está se referindo à salvação. Entendeu? Por que ele fala: eu trocaria, né? Quem me dera ter morrido no seu lugar. Por quê? Né? Eu estou usando a interpretação, né, daqueles que falam que é sobre salvação. Tá bom? Qual é essa posição, pastor? Eu sou tendencioso a acreditar que ele está falando de salvação. E não tem problema nenhum, porque se foi salvação ali, foi por livre graça, não afeta o método de salvação de Deus. Eleição, do mesmo jeito. Mas veja a diferença. Quem me dera ter morrido em seu lugar. Davi não temia a morte. E por que ele se preocupou com a morte de Absalão? Sabia que Absalão era ímpio. E iria para onde? Para o inferno. Entendeu? Esses são os textos que eles utilizam.
É fraco? O que vocês acham? Eu acho que é um anacronismo, porque naquela época ele não tinha percepção ainda da salvação total. Aí você aplicar essa questão já para a salvação, você fazer um anacronismo. Sim. Anacronismo é você trazer um caso, alguma coisa de um tempo e aplicar no caso do Antigo Testamento. Então, a salvação é mais compreendida no Novo Testamento. Para você pegar esse termo da salvação e aplicar no Antigo Testamento, então anacronismo, está usando um tempo diferente. Entendeu? Ali já não tinha uma concepção de salvação total. Só no Novo Testamento tem essa compreensão total. Eu acho que é um anacronismo fazer isso. Certo? Então eu trouxe para os irmãos. Então vocês pensam. Tá bom? Davi e Absalão. Você vê a diferença entre o que o Davi fez com o seu filho? Morreu o que Absalão. E quando Absalão morreu? À luz disso, o conforto de Davi sobre o seu filho, pode ser dito que eles estarão juntos no túmulo. Obviamente, Davi está triste com a morte de Absalão, a ponto de ter trocado de lugar com ele. Não é ótimo? Obviamente, Davi acreditava que seu filho Absalão seria separado de Deus e irá para o lugar dos ímpios. É por isso que ele preferia trocar de lugar com ele, como qualquer pai desejaria, né, com o seu filho. É compreensível isso. É à luz disso que devemos entender a história do filho de Davi. Davi não deixa de lamentar por Absalão, até ser repreendido por Joabe, né, segundo Samuel, a continuação do texto. No entanto, ele deixa de chorar quando a criança morre. Joabe o descreve como que ele teria ficado feliz se eles perdessem a batalha, mas que Absalão ainda estava vivo. Tanto e tão profundo foi seu gemido e luto pela morte de Absalão, porque ele não tinha esperança. Então ele só voltou, né, ao normal depois que Joabe foi lá e exortou ele. Então assim, esse texto de Absalão é analisando o sentimento de Davi, tá? Para com as duas mortes, um fato tem muita diferença se comparar as duas. Isso é um fato, tá bom? Você ia falar alguma coisa, meu filho? Não, eu ia perguntar, eu não entendi se ele tinha certeza de que o filho era salvo ou se ele tinha esperança da salvação do filho. Então, é tudo inferência, né? É tudo inferência. Mas assim como Pedro, Ananias e Safira, como que Pedro soube que ele estava mentindo? Espírito. Estão entendendo? Pode falar. Eu sei que o irmão falou sobre que a salvação ela fica mais clara na nova aliança depois que Jesus veio, mas os mais é excelente, né? no Antigo Testamento não está cheio de promessas sobre o Messias, sobre o que viria. Sim. Então acho que essa certeza vem junto com as promessas, que está carregado no Antigo Testamento. Pode ser. Em Gênesis, em Isaías. Eu acredito, eu vejo dessa forma. E mesmo que Jesus não tinha vindo ainda, tinha as promessas, né, de que viria o Messias, e junto com isso, ele se apegou nessa fé. Sim. Que o seu filho seria salvo. Então o ir até ele você acha que é salvação que você está falando ali. Então tá bom, aí, né? Fique com qual você sentir melhor, irmão. Não tem problema nenhum, tá bom? Desde que você não diga que todas as crianças são salvas, tá bom? E o método de salvação não é por eleição, desde que você não diga isso, tá tudo certo, tá bom? Porque é o que a confissão fala. Pode falar. Assim, uma das coisas que gera muito problema nessa questão é que as pessoas limitam o termo criança ao índio de 2, 3 anos. Com 10 anos é criança ainda, né? E muita criança com 10 anos, assim, até pela influência do pecado, é triste. Eu já vi criança fazer coisa que nem adulto faz. Acho que o que causa esse problema também é isso. Analisa uma criança como um bebezinho ou alguém até com 2, 3 anos. Entende que de 10, 11 anos é criança. E não tem essa de idade, né? É isso que nós precisamos entender. Como eles são salvos? É certamente uma operação especial do Espírito. Bom, a confissão neste parágrafo afirma: crianças eleitas morrendo na infância são regeneradas e salvas por Cristo através do Espírito, que trabalha quando e onde e como deseja. Assim são também todas as pessoas eleitas, que são incapazes de ser chamadas externamente pelo ministério da palavra. Ele recortou, né, o parágrafo.
eles são salvos pela regeneração do Espírito Santo e pelo Senhor Jesus Cristo. Eles são salvos da condenação. Se fossem isentos ou não sujeitos da condenação, não haveria necessidade de serem salvos. Salvos do quê? Né? Este também é o caso de todos os que são incapazes de serem chamados externamente. Para aqueles que são capazes de ser chamados externamente, todos nós aqui, a confissão no primeiro parágrafo dizia que isso acontece por sua palavra e espírito. Mas como essas pessoas em consideração no terceiro parágrafo não são capazes de serem chamadas externamente, elas são salvas pela operação especial do Espírito Santo e por Jesus Cristo, seu Salvador. Tá bom? A única coisa que fica fora para esses é o chamado externo, que vem pela palavra. Tá? Considerando que o segundo parágrafo inclui palavra e Espírito como meio pelo qual o Pai efetivamente chama seus filhos para Cristo, o terceiro detalhe é a salvação infantil, incluindo apenas o último, né, como foi falado no slide anterior. A ausência do chamado externo do Evangelho aos bebês pode parecer algo óbvio no início. No entanto, a ênfase da confissão no papel indispensável do Espírito em chamar o pecador é muito significativo. Este chamado interno não é nada menos do que a voz de Deus que chama um coração corrupto e obstinado, ele está falando das crianças, tá? E o liberta do cativeiro do pecado, a fim de que possa amar livremente a Cristo, ou como afirma a confissão, de modo que eles veem a Cristo e muito livremente sendo para isso dispostos pela sua graça. É isso que ocorre na criança. A mudança de disposição. O batista particular inglês, John Gill, concebeu o chamado eficaz de Deus como um chamado interno e um ato da eficaz e irresistível graça. Em bebês, como em todos os pecadores, esta é uma obra completamente soberana de Deus. Tá? Lucas 1, verso 15. Olha só, João Batista. Esse texto aqui é sensacional. Tá? Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde, olha que interessante, hein? Antes do seu nascimento. Quando ele brotasse, cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Cheio, irmão. Como é que alguém não salvo pode ser cheio do Espírito Santo? Essa linguagem de estar cheio do Espírito Santo está sempre associada na Bíblia a quem? Aos ímpios? Aos crentes, nunca com incrédulos. Em todos os casos fala exclusivamente sobre os crentes. Portanto, temos um mandado para acreditar que João foi realmente regenerado e dado o Espírito Santo até mesmo do útero. Antes de nascer ele já estava salvo. Portanto, talvez seja também o caso daqueles que morrem no útero ou na infância. O importante é que eles são salvos pelo Espírito e através do sangue de Cristo, não por causa de sua justiça ou inocência, tá? Isso no caso da eleição das crianças. Bom, um chamado interno. E isso destaca o quê? O pilar da reforma, somos Cristos. Porque é efetuado por Cristo. No entanto, o terceiro parágrafo ainda contém importantes informações teológicas sobre a natureza da salvação infantil. Por exemplo, as crianças que morrem na infância são salvas por Cristo. A salvação infantil ainda é salvação, e isso exclusivamente por Jesus Cristo. Há um mediador entre Deus e os homens. É um homem? Qual é a raça dessa criança aí, Breno? Homem, né? Um ser humano. Homo sapiens, não é? Está aí, ó. Há um mediador entre Deus e os homens. E o homem Cristo Jesus. Para nós adultos, ou até mesmo para as crianças. Sugerir que qualquer criança seja adentre a vida eterna por qualquer outro meio que pela obra de Cristo é negar a culpa original e impugnar o próprio Evangelho. Isso é muito perigoso. Independentemente de como os batistas optarem por interpretar esse terceiro artigo, a questão delicada da salvação infantil
deve começar com a verdade inescapável de que todos os bebês são concebidos em pecado. Isso é a máxima que você deve ter. Condenados sobre a justa lei de Deus e necessitados de redenção. Por meio da desobediência de Adão, sua cabeça federal, os bebês são feitos pecadores. E qual que é a prova disso? Bebês morrem. Qual que é o salário do pecado? Ponto final. Então é pecador. Se ele não morresse, aí a gente podia, né, falar. Pode falar. Não por isso que se batizam crianças também. Pode ser. Mas eles utilizam, né, a interpretação dos pactos, principalmente. É. Mas isso aqui está dentro. Mas a de Westminster fala que é por eleição. Então eu batizar uma criança é presumir inferência de dizer que ela é uma eleita. Porque o que é a marca do batismo? Então entra num ponto de contradição também. Como é que eu vou? Eu sou Davi agora? Se é que aquele texto fala de salvação, né? Não vou entrar nessa polêmica, mas eu vou entrar nessa. Entendeu? Então é complicado. A morte é a prova disso. Olha lá. Sei que sou pecador desde que nasci. Então que criança é pecadora, isso é um fato indubitável nas Escrituras. Isso é uma máxima. Sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Ponto final. Romanos 3,23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso aqui é só para adulto? Não. Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Bebê morre. Porque todos pecaram. Ponto final. Tá? James Boyce tem uma sistemática dele, acho que o Fábio comprou, né? As Escrituras claramente assumem e declaram que Deus castiga justamente todos os homens. Não só pelo que fazem. Aí entra inocência, não é porque faz, por aquilo que você faz. Mas pelo que são. Natureza corrompida. Uma natureza corrupta torna uma condição verdadeiramente pecaminosa e culpada e passível de punição, como transgressões reais. Consequentemente, no próprio momento do nascimento, a presença e a posse de tal natureza mostram que até os filhos de Adão nasceram sobre todas as penas que sobrevieram sobre os seus antepassados, no dia em que pecou. A transgressão real subsequente acrescenta nova culpa à culpa já existente, mas não substitui um estado de inocência por um estado de culpa. Ou seja, quando adquirimos consciência sobre os nossos atos, pecamos. Isso acrescenta mais culpa ao estado de culpa que nós já temos. Entenderam? Então, inocência, ela tem que ser analisada no seu âmbito. E a inocência da criança não tira a sua culpabilidade, tá, diante de Deus. E isso, irmãos, cruza com um dos capítulos da nossa confissão. Ao optarmos por uma vertente de salvação universal de crianças, deveremos responder algumas questões. Tá bom? Começando com questões de eleição e epistemologia, que é o quê? Paradigmas estruturais. É o que eu sempre falo para os irmãos, nossa teologia tem que ter equilíbrio. A epistemologia é justamente você analisar todos os paradigmas, os dogmas cristãos, para ver se existe equilíbrio nisso. Então, se você é um defensor da salvação universal das crianças, você vai ter que fazer essas comparações e responder algumas perguntas. Por exemplo, a passagem do capítulo 3 da nossa confissão, parágrafo 5º, sobre os decretos de Deus, afirma o seguinte, que Deus escolheu em Cristo para a glória eterna, por sua pura, livre graça e amor, não por qualquer outra coisa na criatura, como condições ou causas que o movessem a isso. Isso a própria confissão diz. Vocês acham que eles iriam fazer um parágrafo que desconstruiria outro? Claro que não. Os argumentos para a eleição de todos os bebês parecem violar esse princípio, pois parece fazer da infância algo encontrado na criatura. Deus olhou, esse é bonzinho, salvo. Uma condição para a salvação. A meninice garante a libertação da ira? É uma pergunta.
Além disso, a eleição incondicional é tradicionalmente entendida como a livre escolha de Deus de indivíduos, não de grupos ou classes. Tá bom? E a fé é dispensada nas crianças? Primeiro você tem que saber o que é fé. A necessidade da eleição divina leva então à questão da fé. Alguém pode ser salvo sem a fé em Cristo? Quem acha que sim? E quem acha que não? O que é fé? Dom de Deus. Mas e aí? O que mais? Como é que eu sei que uma pessoa tem fé em Cristo? Como é que você analisa, Gisele? Evidências? Então tem que andar em arrependimento. Uma criança tem como andar em arrependimento? O que mais? Como é que você evidencia que sua esposa tem fé, Fábio? O que você tem que olhar nela? Arrependimento e fé. Profissão de fé. Declarações. Conta? Conta. E para mim fazer uma declaração eu tenho que ter intelecto? Tenho. Racionalidade? Tenho. A fé, ela vai abranger sim a racionalidade do homem. Mas vamos lá, vamos por partes. Se Spurgeon estiver correto, mais uma vez ele, em sua afirmação de que a fé é o requisito indispensável para a salvação, os bebês podem atender a essa exigência celestial? As conexões das Escrituras levam o coração chamado e regenerado ao quê? A buscar a Cristo com fé. O que confirma a regeneração. Regeneração é uma coisa, irmão. Fé é outra. É isso que vocês precisam entender. Tá bom? Uma coisa não está atrelada à outra. Eu sou regenerado para que a minha vida seja conduzida pela fé a Cristo. Tá bom? Os bebês, no entanto, não possuem capacidade natural para manifestar o grau de racionalidade que lhes capacitaria a manifestar a fé. O primeiro parágrafo afirma claramente que o Espírito ilumina suas mentes de maneira espiritual e salvífica, para que entendam as coisas de Deus. Mas o que dizer daqueles pecadores que não têm a cognição básica para entender? E um retardado? Como é que ele vai professar a sua fé? E aí? Como é que ele vai andar em arrependimento? Então um retardado ele não pode ser salvo, é isso? Não é isso que diz ali a confissão. Ele pode ser salvo. Pode. Um débil mental pode ser salvo? Pode. Se for um eleito, não tem problema nenhum. Mas e a fé? Esse é o ponto. Tá? Embora a fé seja certamente mais do que um simples consentimento intelectual, ela vai além disso, ela implica em uma medida da razão humana. Uma possível solução para essa questão delicada seria simplesmente descansar no poder de um Deus soberano, capaz de operar fé consciente naqueles a quem falta o desenvolvimento mental. Tá bom? Hebreus 11:1 ao 3. Ora, a fé é a certeza. Pergunta aí para a criança aí, você tem certeza? Vê se ela responde. Você tem certeza que Cristo veio à terra e morreu? Daquilo que esperamos e a prova. Fala para ela falar. Fala para ela expor isso. Das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, olha o que diz aqui. Entendemos. Racionalidade. Envolve a razão. Não só a razão, tá, irmãos? É que é um ponto de como nós esboçamos nossa fé em Cristo. Que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. E ainda em Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Romanos 10:9. Se você confessar, envolve racionalidade, confessar? Sim. Com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
será salvo. Uma criança, então digamos que até a metade do versículo, ela não consegue. Depois ela consegue. Através do quê? Do Espírito no coração. Tá? É um chamado pelo Espírito, tá bom? Soberano. Por isso que ele cita João 3, verso 8. Tá? Que o vento sopra para onde quer, quando, onde, como quiser. E isso abrange as crianças. Tá bom? Está ali alguns textos. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5,12. Romanos 8,9. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Qual que é o penhor da salvação? Efésios capítulo 1. O Espírito Santo. Então é isso que a criança recebe. Se ela receber o Espírito Santo, ela é salva. Mesmo que ela não consiga professar, defender a sua fé, mesmo que ela não consiga fazer isso, irmãos. Tá? Mas se o Espírito Santo habitar, bom, salvo. E por eleição, já batemos bastante, depois os irmãos vão ler com mais calma, tá? E chegamos no quarto parágrafo.